9h47. No dia a dia dos condomínios, a necessidade de serviços é grande. A contratação de terceirizados é uma prática comum. Mas é bom, né? É bom que síndicos, moradores, né, fiquem sabendo de alguns alertas que é preciso sempre se posicionar. A escolha de empresas ou profissionais para esses serviços exige cuidados e planejamentos para evitar prejuízos e garantir a segurança dos condôminos e também do condomínio, lógico. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o advogado Luiz Fernando Maldonado, especialista em direito condominial, né? Doutor Luiz Fernando, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Desejo um ótimo dia para você, sua equipe, os telespectadores. Doutor, quais são os principais tipos de serviços onde se configuram terceirizados que prestam serviços? Os condomínios hoje, eles são praticamente uma empresa, né? Tem movimentação financeira bem grande, contam com vários prestadores de serviço. Eles costumam terceirizar o serviço de portaria, limpeza, ronda, zeladoria, pintura, cobertura de garagem. Então, são muitos serviços que são terceirizados e que requerem os cuidados aí pré-contratuais e contratuais e depois pós-contratuais. O Stanislau Ponte Preta, o famoso jornalista satírico, né? Ele dizia que o pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube, né? E quem faz essas contratações de empresa? A escolha fica apenas junto com o síndico, só para usar essa imagem de futebolesco aí. É o síndico, como representante legal do condomínio, ele tem um poder, né? Ele é eleito para tomar certas decisões, inclusive de contratações. Algumas precisam passar por assembleias, outras ele tem autonomia, mas o síndico ele não é conhecedor de tudo, de todos os assuntos. Ele precisa ter pessoas que lhe assessoram. Então ele tem a administradora, que é uma contabilidade especialista em condomínios, tem às vezes a ajuda de um engenheiro, de um advogado, que são pessoas que dentro da sua área conhecem os cuidados que requerem um tipo de serviço ou contratação. Esse tipo de serviço requer muita assessoria jurídica, porque nós estamos falando de contratos. Então, o síndico, querendo fazer uma contratação, ele tendo um advogado do condomínio, ele vai solicitar ao advogado o que precisa para essa contratação. Normalmente, na fase pré-contratual, antes de se contratar, é ideal que se verifique as certidões da empresa, a documentação da empresa, a idoneidade dela. Isso vai ser feito através de uma análise documental. Então, pegar certidões de processos cíveis, trabalhistas, CNDs de débitos, de protestos, né, de débitos de Receita Federal, enfim, ver se a empresa tem os EPIs, os programas de trabalho, enfim, analisar toda essa parte, por exemplo, caso de pintura, requer trabalho em altura, tem que ter a ANR específica para isso. Então, precisa ver se a empresa tem esse treinamento. Então, essa é a fase, os cuidados antes do contrato. Depois vem se a empresa passar no critério de idoneidade, os documentos dela estão tudo em ordem, ela tem os requisitos, vai para o contrato. E o contrato também, dentro das suas cláusulas, requer também vários cuidados ali na elaboração das cláusulas, como, por exemplo, condicionar o pagamento da terceirizada somente à apresentação dos documentos dos funcionários em relação ao mês anterior. Então, a terceirizada deve comprovar que pagou INSS, fundo de garantia, né, o salário, os vales transporte e refeição, para que depois o condomínio faça o pagamento. Isso é uma forma que o condomínio tem de ter controle sobre os pagamentos, porque o condomínio pode responder de forma solidária ou subsidiária, né, junto com a empresa. Então, o condomínio tem que se cercar de cuidados. Então, é importante que o condomínio veja se a empresa está cumprindo as obrigações trabalhistas e só libere o pagamento depois que a empresa comprovar que fez realmente toda a parte dela. Para contratar terceirizado, o que o síndico tem que ter em mente? Não pode deixar de atuar. Ó, eu tenho que ter foco aqui na segurança, no bem-estar dos condôminos, a responsabilidade, inclusive, do condomínio em contratar uma empresa que ofereça risco, até para os seus próprios funcionários. O que acontece dentro do condomínio é de responsabilidade da empresa contratada ou passa também a ser corresponsável o próprio condomínio? Sobre o aspecto contratual, nós temos que a empresa é responsável
pelo serviço que ela presta. Então, ela não vai fugir de qualquer responsabilidade. Mas o condomínio tem um representante legal que é o síndico, que também tem a sua responsabilidade civil. Então, se acontecer algum problema, por mais que ele possa responsabilizar a empresa, ele, síndico, pode vir a responder junto também. E sobre o aspecto trabalhista, o condomínio pode vir a responder junto com a empresa também. Então, esse é um dos cuidados. O síndico deve ter o cuidado de acompanhar o que a empresa está fazendo, ver a idoneidade dos pagamentos, para que nada saia ali dos olhos do condomínio e que possa trazer um prejuízo futuro por omissão do síndico, por falta de acompanhamento. Nós temos diversos registros na história aí condominial de síndicos que confiaram na empresa terceirizada, na administradora, e não estavam fazendo corretamente. O síndico, por excesso de confiança, acabou tendo depois que até responder junto com esses prestadores de serviço. Então é importante que se acompanhe, veja se está tudo sendo pago direitinho, exija documentos para que o síndico e o condomínio possam estar sempre tranquilos em relação à terceirização de serviço. O síndico contratou uma empresa para prestar determinado serviço, seja de limpeza, de segurança, de pintura, de reforma, qualquer tipo de coisa. E alguns desses funcionários da empresa terceirizada não se comportaram adequadamente. O síndico, o condomínio, ele tem autonomia para exigir mudanças, a troca desses funcionários? Ponto muito importante. Uma coisa que eu recomendo sempre é que os síndicos, quando têm serviços terceirizados, nunca dê ordens diretas ao funcionário da terceirizada, porque ele pode quebrar uma questão ali de responsabilidade. Se o síndico começa a dar ordens diretas para o funcionário da terceirizada, ele está passando por cima da empresa que é empregadora do funcionário e ele pode acabar trazendo uma responsabilidade trabalhista direto para o condomínio, já que era ele que dá ordem. Então, uma recomendação que é sempre interessante observar é que se o síndico quer fazer uma alteração de procedimento, alguma orientação ao funcionário, que ele chame um supervisor da terceirizada, faça uma reunião e passe para ele, supervisor, o que o condomínio precisa. E aí sim, o supervisor vai passar para o funcionário. Então, nunca dar ordens diretas. Se esse funcionário não estiver atendendo, o condomínio pode sim fazer a solicitação para a empresa para que haja uma substituição desse funcionário que não está correspondendo ou atendendo às necessidades do condomínio. Até onde que o síndico pode ser responsabilizado por contratos mal feitos ou contratos que não caiam no agrado dos moradores? O síndico, como eu até mencionei, ele tem uma certa autonomia para fazer contratações. Ele tem que procurar estar dentro da previsão orçamentária, né? E o que depender de assembleia, ele leva para a assembleia. E ele pode vir a responder por uma contratação mal feita. Por isso que é importante que ele tome os cuidados pré-contratuais. Então, como eu mencionei, tirar certidões das empresas contratadas, pegar referências de outros clientes dessa empresa. Por quê? Uma coisa é o síndico ter tomado todos os cuidados e ele conseguir comprovar que fez isso e mesmo assim a empresa dá problema. Nesse caso, o síndico, ele foi vítima da situação, mas ele tem como comprovar que ele tomou os cuidados. Nesse caso, ele pode acabar se isentando. Agora, se o síndico não tem como comprovar que teve os cuidados mínimos necessários, que ele não agiu com a cautela que se espera de um gestor, aí ele pode vir a responder junto. Então, é muito importante que o síndico não se omita das suas responsabilidades e tenha os cuidados, adote os cuidados necessários para fazer uma contratação segura. Ok. Dr. Luiz Fernando Maldonado, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Eu agradeço. Até uma próxima. Um ótimo dia. Valeu, obrigado. Para o senhor também, boa semana. E nós ficamos por aqui, prometendo voltar amanhã a partir de 8h30. Agora você fica com a companhia agradável de Antônio Carlos Morandini. Juízo. A gente volta amanhã. Tchau.